trombeta, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Amém. Pode sentar. O microfone aí para o pastor João, por gentileza. Quando nós, pode sentar os irmãos, quando nós entendemos os projetos de Deus, quero aqui, irmãos, agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, e louvar a Deus por Ele ser muito bom conosco, né? Que a graça dele possa estar sempre sobre as nossas vidas, e entender que tudo que nós mais necessitamos é que a presença de Deus esteja conosco. Aleluia. E isso é algo que eu sempre venho orando, pedindo ao Senhor, que Ele me dê graça. Porque se Deus me dê graça, eu tenho certeza que a obra dele, através da minha vida, ela será feita. Quero aqui também agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Paulo Eudes, a esposa dele está ali. Sempre que dá, a gente vai lá jantar lá, né, pastor? E almoçar também. Ué, pastor, almoçar e jantar a gente vai logo, é tudo completo agora, né? E fica uma bênção de Deus. O pastor Paulo Eudes é um dos nossos diretores do Conselho de Pastores da cidade, né? E somos gratos a Deus pela vida do pastor e do anjo dessa igreja. Quero louvar a Deus também pela vida do Wesley ali, membro ali da nossa igreja. A nossa igreja fica ali nas Mansões Olinda, mas ele parece que mora por aqui por perto, e ele viu o cartaz lá, aí ele foi lá onde o Senhor vai estar. Amém. Vai lá que nós vamos dar glória a Jesus. Amém? Então, irmãos, como o meu tempo é um pouco curto, né? E aqui nós já estamos com uma hora bastante avançada, eu sei que todo mundo já quer ir embora para casa para jantar, não é isso? Todo mundo já jantou? Não, então por isso que nós vamos terminar logo, né? Ainda mais que o pastor acabou de falar ali que a igreja aqui é uma igreja onde verdadeiramente o vaso é recheado, né? Eu já fiquei até assustado, porque eu não sei pregar assim muito, mas a gente deixa Deus falar um pouco através das nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos entender que as muralhas e as dificuldades da nossa vida precisam cair por terra. E é por isso que nós viemos até a igreja. O sentido de vir até a igreja não é para olhar quem é que vai pregar, quem é que está cantando, se o louvor é bonito, se está entoado, se está de acordo com o que está sendo. Não, não é isso. Nós viemos à igreja para buscar uma orientação de Deus, para que nós possamos colocar essa orientação em prática, e depois da orientação estar sendo colocada em prática, aí verdadeiramente nós iremos tomar posse da nossa bênção. Mas existem pessoas que vêm à igreja e eles não prestam atenção em nada. Escute isso aqui que eu vou dizer, porque isso aqui vai ter tudo a ver com aquilo que eu vou falar. Tem pessoas que vêm à igreja e ele não presta atenção em nada. Ele não sabe qual foi o hino que foi cantado. Ele não sabe aonde foi que foi pregado. E ele não sabe muito menos o que foi profetizado naquele lugar. E é por isso que a vida dele é uma vida de frustração. Ele não pega a orientação de Deus. Ele não entende o porquê que há necessidade de vir à igreja. Preste atenção que agora nós estamos no livro de Josué, um grande líder, um homem de Deus. E Deus chama ele em um momento muito difícil da caminhada. Por quê? Porque a Bíblia fala que todo o povo israelita, eles obedeciam a Moisés. E agora Moisés morre. Agora entra o seu sucessor chamado Josué. E no capítulo de número 1, Deus chama ele e faz uma proposta ou um projeto através da vida dele. Se você obedecer a minha voz, como o meu servo Moisés obedeceu, a tua vida, a tua caminhada, a tua trajetória, ela será bem sucedida. É por isso que no capítulo de número 1 ele vai incentivar Josué dizendo: tende bom ânimo e não desanime, pegue a minha instrução,
pegue a minha palavra, observa ela, guarda ela, viva ela, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, medita nela de dia e de noite, porque toda a sua vida será bem procedida se você não desviar da minha palavra. No capítulo de número 2, Josué recebe a instrução de Deus e ele obedece. No capítulo 2, ele manda os espias ir olhar a terra a qual eles iam tomar posse. No capítulo 3, a Bíblia fala que o próprio Deus chama Josué e manda que o povo se santifique para que o milagre acontecesse no meio dele, porque sem santificação ninguém consegue receber o milagre do Senhor. No capítulo de número 4, nós vimos Josué agora levantando um altar para Deus. E Josué, ao levantar o altar para Deus, ele pega 12 pedras tiradas do Jordão, e ali ele ergue o altar em um memorial a Deus. Preste atenção para você entender. No capítulo de número 5, Josué agora, ele encontra com o próprio Jesus. Claro que Jesus não apareceu para ele em carne e osso, mas a Bíblia diz que ele viu um anjo descendo e ele pergunta se aquele anjo era um dos inimigos ou se era um daqueles que verdadeiramente o ia ajudar. E o anjo se manifesta a Josué dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E está dizendo, porque a palavra príncipe no hebraico significa o primeiro. Então, se é o primeiro do exército do Senhor, era o próprio Jesus aparecendo para ele e mostrando para Josué: o Senhor tem contemplado a tua vida, o Senhor tem visto a tua obediência, o Senhor tem visto a tua caminhada, o Senhor tem olhado para você, não tem visto nenhum defeito. É por isso que no capítulo 5 a Bíblia vai dizer que a fama de Josué percorria toda aquela cidade. Por quê? Porque Josué era um homem temente a Deus, Josué era um homem que obedecia a Deus, Josué era um homem que ouvia a voz de Deus e colocava tudo em prática. Agora nós entramos no capítulo 6, porque eu preciso correr, porque o tempo é curto. O homem que obedece a Deus, Deus coloca tudo nas mãos dele. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jó, quando ele obedeceu a Deus em todos os quesitos, Deus o prova, mas ele continua debaixo da obediência e ele não nega a Deus. Obedecer a Deus é o princípio de uma vida bem-sucedida. Obedecer a Deus é saber que verdadeiramente os problemas podem surgir, as dificuldades podem chegar, mas sempre Deus ele dá a orientação certa, ele dá o escape certo e ele mostra o caminho que você tem que trilhar. E agora Josué precisa, todo com aquele povo, atravessar Jericó. E para atravessar Jericó não seria fácil, porque a Bíblia vai dizer que Jericó está cerrado, estava fechado. E para passar para o outro lado e atingir todos aqueles territórios que o próprio Deus tinha prometido para o povo, era necessário passar por dentro de Jericó. Só que a Bíblia vai dizer que a própria prostituta Raabe, ela conta uma história, pastor Paulo Eus, que o povo de Jericó temeu quando o povo de Israel estava caminhando e tinha que atravessar por dentro de Jericó. Então é por isso que as portas de Jericó é cerrada. Por isso que as portas de Jericó é fechada para que o povo não passe. E agora Deus ele dá a instrução para Josué, dizendo para ele que ele tinha que fazer algo que era diante dos olhos do homem impossível. E qual era a missão de Josué? Odiar aquela cidade durante 6 dias, uma vez. Mas quando inteirasse o 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas diante daquelas muralhas. Mas antes de chegar nesse texto, eu quero entender juntamente com os irmãos, nessa campanha que é derrubando as muralhas, o que eu preciso fazer para derrubar essas muralhas? Qual é os quesitos que Deus tem determinado na minha vida para que essas muralhas caiam por terra? E eu fico observando nos dias atuais, no nosso dia de hoje, que existem homens, que existem mulheres que estão procurando soluções humanas para tentar resolver coisas espirituais e não irão conseguir.
Então é por isso que, se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria solução humana e solução divina. Qual é a solução que você está usando para derrubar as muralhas da sua vida? Conseguir prender a sua atenção. E é isso que eu gosto. É por isso que nós começamos a entender que existem muitas pessoas procurando soluções inadequadas para resolver os seus problemas. Pessoas que não querem mais orar a Deus como Josué orava. Pessoas que não querem mais meditar na palavra como Josué meditava. Pessoas que não querem mais se santificar para poder derrubar as muralhas da vida. Eles querem resolver a derrubar as muralhas da vida dele do jeito que eles acham que tem que ser, ou do jeito que eles aprenderam lá atrás. E não! Josué, ele vai receber a instrução de Deus dizendo: medite na minha lei, na minha palavra, dia e noite, para que tudo na sua vida seja bem sucedido. Qual é a solução que nós estamos enfrentando? Olha aqui para mim. Josué, pastor, ele poderia pular a muralha para poder atravessar, mas não foi isso que Deus disse. Deus falou que as muralhas iam cair, poxa, pelo chão, por terra. Deus disse que as muralhas iam desmoronar. Olha para mim, preste atenção. Josué também poderia cavar um buraco na muralha e atravessá-la, mas não foi isso que Deus tinha dito. Josué, ele poderia também fazer um buraco por debaixo do chão, cavar e passar por debaixo daquela muralha, mas não foi isso que Deus disse. Deus disse o quê? Durante 6 dias tu vai rodear a cidade de Jericó. No 7º dia, tu vai dar 7 voltas. Preste atenção para você entender o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Eu estou dizendo que existem pessoas que estão procurando soluções inadequadas para resolver problemas que é espiritual e nunca irá conseguir. É por isso que nós estamos vivenciando problemas dia e noite, noite e dia, mês a mês, ano e ano, e nunca conseguimos resolver, porque estamos procurando soluções inadequadas. Josué poderia, como eu disse aqui, cavar um buraco, fazer um túnel. Ele poderia trazer dentro das estratégias humanas dele para resolver atravessar o Jericó, mas não, Deus tinha dado uma ordem. Quando Deus dá uma ordem para o homem, quando Deus dá uma ordem para a mulher, essa ordem precisa ser concretizada, porque Deus ama aqueles que o obedecem. Deus ama aqueles que não murmuram. Deus ama aqueles que verdadeiramente estão vivendo o propósito dele. Deus ama verdadeiramente as pessoas que vêm até a casa dele e prestam culto de adoração a ele. Deus ama verdadeiramente quem presta reverência a ele. E Josué era um desses caras. Josué era uma dessas pessoas. Agora olha aqui para mim, para nós entendermos aqui como o texto é bem claro, que existem pessoas procurando soluções inadequadas para poder resolver os seus problemas. A Bíblia conta uma história de uma mulher que estava há 12 anos vivendo uma hemorragia do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, verso 26, a Bíblia diz que tinha sofrido bastante nas mãos dos médicos. 12 anos indo no consultório do Dr. Lucas, e o Dr. Lucas nunca resolveu o problema dessa mulher. 12 anos padecendo, perdendo sangue, e a Bíblia ainda faz questão, Marcos escrevendo o Evangelho, ele diz que aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não teve proveito nenhum. Soluções inadequáveis. Ela estava procurando uma forma de se livrar daquilo. E a Bíblia ainda faz questão de dizer que quanto mais ela gastava com os médicos, as coisas para ela só iam piorando. Todas as vezes que nós estamos vivendo algo espiritual na nossa vida e não queremos resolver da forma espiritual, a tendência é só piorar. É só alastrar mais e mais problemas a cada dia em nós. Mas a Bíblia diz que agora essa mulher, ela ouve falar de Jesus
Jesus, ela fez o quê? Escutou falar de quem? Quem já escutou falar de Jesus aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui conseguiram um dia ouvir falar de Jesus. E quando essa mulher escutou falar de Jesus, o que ela fez? Ela saiu da casa dela com um propósito no coração, pastor Lindbergh. Ela disse: eu vou lá naquela campanha e vou derrubar as muralhas da minha vida. De que forma? Eu vou tocar nas orlas do vestido de Jesus. E se eu simplesmente tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curada dessa enfermidade. Será que nós começamos a perceber que quando ela ia em direção à casa do Dr. Lucas, a frustração vinha na vida dela? Todas as vezes que ela pegava o dinheiro dela e investia no Lucas, no Dr. Lucas, na medicina, ela só ia de mal aquilo. Mas ela escutou falar de Jesus. E quando ela escuta falar de Jesus, agora ela tem um recurso. Agora ela não tem mais uma solução inadequável. Agora ela está entendendo que a solução dela precisa ser divina. Ela vai vir do céu. Ela vai vir em algo espiritual. E quando ela toca nas orlas do vestido de Jesus, a Bíblia diz que o sangue estancou. E pelo sangue agora estancar, Jesus diz: quem foi que me tocou aqui? É difícil tocar em Jesus, aí não. Sabe por que se torna difícil tocar em Jesus? Porque nós não sentimos Ele no culto. Porque nós não sentimos Ele mais no ambiente espiritual que nós estamos. Estamos acostumados com a muralha que se levanta todos os dias na nossa vida. Sabe aquela afronta de Golias, que todas as vezes ele descia ao arraial dos israelitas e ali ele chamava alguém para lutar com ele. Sabe o que é isso? É você vir aqui na igreja, ouvir uma palavra da parte de Deus, a qual Deus está usando um profeta nesse lugar, e quando chega na porta da sua casa, Golias está lá dizendo: entrega tudo o que você recebeu. E nós, por não termos uma estrutura espiritual suficiente na nossa vida, nós estamos entregando tudo de mão beijada. Mas nessa noite eu quero ser profeta na vida de alguém aqui e dizer: a muralha da tua vida, da tua história, da tua família, da tua finança vai cair por terra, porque Jesus está aqui nesse lugar. Escute, irmãos. Mais uma situação inadequada na vida de alguém na Bíblia Sagrada. Os discípulos, eles entraram dentro daquela embarcação porque o próprio Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. E quando eles vão para o outro lado da margem, para chegar até a terra de Gadara, a Bíblia diz que uma tempestade se levantou no mar de Genezaré. E pela tempestade se levantar no mar de Genezaré, a Bíblia diz que agora o discípulo tenta remar, o discípulo tira a água de dentro do barco. Eles estão tentando da forma deles, da maneira deles, daquilo que eles aprenderam durante muitos e muitos anos lidando com o mar. Mas eles disseram: nós vamos morrer, todos nós estamos em apuro. Aí um dos discípulos lembrou que Jesus estava lá dentro do barco e estava dormindo lá na polpa do barco em uma almofada. E alguém disse: vamos acordar o mestre. Cutuca quem está do teu lado e fala: está na hora de acordar Jesus. Está na hora de acordar Jesus. A tempestade está tentando te afogar, a tempestade está tentando te parar, a dificuldade bateu na tua porta e quer que você pare, que você desista. Mas Jesus disse: eu estou aqui. Se você me clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou fazer. Se você me buscar, a porta vai abrir. Quem está entendendo, levanta a mão para dar. Você prega não. Glória! Eu quero ser profeta de Deus aqui nesse lugar hoje. Aleluia! Os discípulos acordaram Jesus, e Jesus sai lá da boca do barco e sobe. E ele disse: o que está sucedendo aqui? Um dos discípulos olhou e falou assim: não carece ao Senhor que nós estamos perecendo, que nós estamos morrendo? E Jesus olhou e disse o quê? Homens de pequena fé. Não tem fé, irmão. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, mas a ausência da fé diz que eu também não estou escutando a palavra. Se a fé vem pelo ouvir, a
ausência da fé também vem por causa que eu não estou ouvindo. Um dos quesitos que nós viemos para o culto, para ouvir a palavra. Agora tem gente que vem para o culto para bater papo. Você conhece alguém assim? Tem alguém que vem para a igreja para contar a história de como foi no dia dele. Pega teu WhatsApp, quando chegar em casa, entra lá no privado da irmã, conversa com ela. Mas aqui no culto a gente vem para adorar. Aqui no culto nós vemos para glorificar. Aqui no culto nós vemos para pegar a instrução. E se eu fosse alguém aqui nessa noite, eu já estaria com o caderninho, a caneta na mão, anotando tudo. Porque Jesus está dizendo: eu estou num ambiente profético e eu vou profetizar. Mas quem tiver fé vai receber. Quem tiver fé, a muralha vai cair por terra. Olha o texto, é claro, e ele diz em Marcos capítulo 4, versículo 37. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro daquele barco, de modo que a água o enchia. No versículo de número 48, a Bíblia diz: e vendo Jesus que eles praticavam em remar. Eles cansaram, pastor, de tanto remar e não puderam conter aquelas águas. Gente usando soluções inadequadas para resolver problemas que é só Jesus que pode resolver. Aleluia. Irmãos, existe uma igreja hoje que precisa entender o lado espiritual da vida. Aleluia. Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% espiritual. E a Bíblia faz questão de dizer: quem é carne só entende coisa da carne, mas quem é espiritual, ele vai também entender as coisas do Espírito. É por isso que tem dificuldades que surgem na sua vida e você não sabe como resolver. Por quê? Porque a estrutura espiritual está frágil. A gente hoje corre atrás de tantas coisas, né? A gente corre atrás do que comer, a gente corre atrás do que vestir, a gente corre atrás do carro, a gente corre atrás da casa, a gente corre atrás do casamento, a gente corre atrás de tantas e tantas coisas e esquecemos da nossa vida espiritual, que é o que muito vale diante de Deus. Pastor Joel me prova isso, eu vou te provar que é para você entender. Josué, quando ele passa a ser o sucessor de Moisés, é porque Moisés subia para o monte para orar a Deus, ele passava 40 dias e 40 noites no monte, e a Bíblia diz que lá no cume do monte, no pé do monte, Josué estava lá esperando Moisés. Aleluia. Moisés desce com as tábuas da lei, eles dois vão para o arraial, mas quando chega lá, o bezerro de ouro estava levantado, porque o povo estava com saudade do Egito. Hoje a gente vê tanto crente dentro da igreja com saudade do mundo, com saudade do forrozinho, do ralabucho, né? Do funk, da cervejinha gelada. Ontem mesmo, pastor, eu falava para minha esposa: eu já tentei desviar e eu não consigo mais desviar. Eu já tentei me afastar da igreja, eu já tentei voltar para a cervejinha, mas eu não consigo. Eu já tentei voltar lá para a carreira da cocaína, porque quando eu dava aquele tempo assim, ó, que eu cheirava aquele trem, eu ia lá nas estrelas. Mas eu não consigo mais voltar, porque eu passei 16 anos lá no mundo da criminalidade. Eu não consigo mais voltar, porque agora a minha vontade é pregar esse evangelho. E eu prego esse evangelho há 19 anos, pastoreando, 19 anos. 24 anos vai fazer esse ano eu servindo a esse Deus. E quando eu olho para dentro dessa estrutura, Jesus ainda entra e fala: homens de pequena fé. Eu já não disse para vocês ter ânimo. Eu já não disse para vocês me buscarem e me clamar. Por que vocês ainda dentro de uma estrutura que eu entrego para vocês, vocês não conseguem fazer aquilo que eu determino? É por isso, irmãos, que o nosso sucesso, ou melhor, a nossa mudança, a nossa muralha, ela só vai cair por terra quando nós obedecermos a voz de Deus. Enquanto nós ouvirmos a voz de Deus, a nossa vida tem sucesso. Enquanto eu estiver escutando a voz de Deus falando comigo e determinando o que eu preciso fazer, a minha vida vai ser de bênção. As maldições vão bater em retirada da minha vida, porque a Bíblia própria vai dizer: o Deus fez uma promessa para aquele povo quando eles saíram do Egito. Capítulo 15, versos 26 do Êxodo, eles estão cantando o hino da vitória, estão batendo o tamborim
E no capítulo 15, versos 26, o próprio Deus disse assim: se vocês ouvirdes atentamente a minha voz, se vocês verdadeiramente fizerem o que é reto diante dos meus olhos, e inclinaram os seus ouvidos aos meus mandamentos, guardar os meus estatutos, sobre ti eu nunca irei enviar as enfermidades que eu enviei aos egípcios. E aí ele encerra o versículo dizendo: porque eu sou o Deus que sara. Amém. Sabe por que você precisa estar aqui? Porque Deus precisa te sarar. Amém. Deus precisa te curar. Deus precisa trazer a libertação para a tua vida. E por que precisa de libertação, pastor Joel? Para que os nossos ouvidos estejam abertos para começar a escutar a voz de Deus. Não dê ouvido à voz estranha, não dê ouvido ao lindarudo, não dê ouvido ao fofoqueiro, não vai na ideia daqueles que não têm propósito com Deus, mas ouve a voz daqueles que temem a Deus. Capítulo de número 2 do livro de Josué. Quando Josué agora é o sucessor de Moisés, a Bíblia diz que quando ele dá as instruções para o povo diz: nós iremos obedecer você da mesma forma que nós obedecemos a Moisés. Glória a Deus. Sabe o que é difícil para nós hoje, irmão? É aprender esse alfabeto de Jesus. O alfabeto humano, a solução humana é o ABC. Mas a solução divina, o alfabeto divino é obedecer. E quando nós obedecemos, o céu abre. Quando nós obedecemos, as coisas começam a dar certo. Pastor, então quer dizer que se eu começar a obedecer a Deus, eu vou estar isento da minha luta? Pelo contrário, a luta vai vir, mas Deus vai estar com você. A dificuldade vai surgir, mas Deus vai te orientar. Porque no livro do profeta messiânico ele mesmo disse: se tu passar pelo fogo, eu estou lá contigo. Se tu passar pelas águas, ela não vai te afogar, não vai te submerger. Se você passar pela dificuldade, eu estarei ali com você. Mas é difícil obedecer, não é não. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 26, a Bíblia diz que o Senhor falou: coloco hoje diante de vocês as bênçãos e também coloco uma opção. O que você quer? Quem quer bênção, levanta a mão. 3 quer bênção. Quem quer maldição, levanta a mão. Tem gente que nem levantou porque está em dúvida o que quer. Vem com uma campanha derrubando as muralhas. As muralhas estão sendo derrubadas, ou você está gostando que as muralhas fiquem na tua vida? É isso que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Porque a Bíblia vai dizer, e ela nos dá a orientação dizendo que as bênçãos, elas estão no decorrer da obediência à voz de Deus. Jesus ele usou essa expressão de Deuteronômio capítulo de número 11, lá em Lucas capítulo de número 6. Ele diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas nunca faz o que eu mando. É difícil, né, irmão, ouvir uma palavra dura dessa vindo pelo nome de Jesus. Jesus disse: eu quero comparar aqueles que vêm até a mim, ouve a minha palavra e a pratica. Eu vou assemelhar ele com aquele que edificou a casa sobre a rocha. Mas existe também aquele grupo que vem até a mim, ouve a minha palavra, mas não obedece. Eu vou assemelhar ele com aquele que construiu a casa sobre a areia. Aleluia. Ele encerra dizendo, pastor Paulo Reus, que o mesmo vento que soprou na casa, na rocha, foi o mesmo que soprou na areia. Então a luta que eu enfrento é a mesma que o mundo enfrenta, mas o mundo vai se refugiar na droga, o mundo vai se refugiar na bebida, o mundo vai se refugiar no assassinato, o mundo vai se refugiar em um monte de coisa. E o cristão faz o quê? Se prostra aos pés da cruz, ele lança a ansiedade aos pés do Senhor. Por quê? Porque eu vou olhar para o monte, e é lá do monte que vem o meu socorro. Da onde vem o teu socorro? Da onde vem as soluções para os meus problemas? As soluções dos meus problemas, elas vêm quando eu obedeço a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 28, existe 58 ou 68 versículos. 14
fala de bênção, mas 54 vai falar de maldição. Tinha que ser ao contrário. Porque para obedecer é só 14, mas para viver maldição são 54. Parece que nós estamos vivenciando essas coisas e as pessoas estão fugindo da obediência à palavra de Deus. Eu vou correr porque eu só tenho mais 10 minutos. 10 não, só tem 4. Josué, ouve a instrução do Senhor. Qual é a instrução? Você vai rodear a terra durante a cidade de Jericó durante 6 dias, uma vez. 6 dias eu tenho que rodear, Deus? Sim, peraí. Mas são 32 quilômetros que eu tenho que andar. Porque a muralha de Jericó, rodeando ela toda, daria em torno de 32 quilômetros. 32 quilômetros, se olhando aí, eu acredito que dá daqui até Taguatinga, mais ou menos. Se não for um pouquinho mais. Todos os dias, Deus. Todos os dias. E eles fizeram isso por 6 dias. Quando ele deu o 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas. E eu fiz as contas. 7 vezes 32 dá 224 quilômetros. Daqui até Goiânia, com um pouquinho mais um pouco para frente. É por isso que nós desistimos. É por isso que é melhor ficar com a muralha levantada. É por isso que é melhor ficar com a cara empurrada com o marido. É por isso que é melhor ver o nome sujo no SPC, no Serasa. É por isso que é melhor você ver os filhos na droga. É por isso que é melhor você continuar do jeito que está. Vem no dia que quer, faz o que bem quiser, toma santa ceia no dia que quer, dá o dízimo no mês que quer, entrega a oferta no dia que quer, faz a sua vida do jeito que quer. Por quê? Porque é difícil. E sabe por que se torna difícil? Porque nós estamos procurando soluções inadequadas para resolver os nossos problemas. Não queremos verdadeiramente voltar àquilo que Deus está determinando. Josué, faz somente o que eu estou mandando. E a Bíblia vai dizer que Deus falou dessa forma para ele, ainda disse assim: tu vai pegar a arca da aliança, que representa a minha presença. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Não é qualquer um que carrega a presença de Deus, não, rapaz. Não é qualquer um que carrega a presença de Deus. Chama 7 sacerdotes. Sacerdote naquela época era um homem muito respeitado, mas não. Hoje os sacerdotes são tratados como vagabundo, ladrão. Vai lá para aquela igreja, vai, o pastor lá rouba, viu? Chamado de ladrão, mau caráter. Estão perdendo os valores. E Deus dizendo: chama 7 sacerdotes, 7 homens de Deus. Chama 7 pessoas que carregam a minha presença. Chama 7 pessoas que temem o meu nome. Chama 7 pessoas que verdadeiramente preservam e preguem e vivam a minha palavra. Josué chama 7 homens. E aí por último ele fala: e pega 7 chifres de carneiro. Chifre de carneiro todo mundo sabe que é o chofar. Porque o chofar precisava ser tocado. Quando o povo gritasse, Wesley, o sacerdote ia tocar o chofar. Agora olha para mim como isso aqui é interessante. Todas as vezes que o chofar se tocava em Israel, é porque estava anunciando um novo ciclo de vida. Todas as vezes que o chofar tocava, alguém estava anunciando: eu estou mudando a estrutura da minha vida. Para outros era: nós estamos entrando em guerra. Para outros era: eu estou consagrando a minha vida. Todas as vezes que o chofar tocava, havia uma mudança de vida. E Deus deu a ordem para eles levarem o chofar. E eu encerro agora. Rodearam no 7º dia 7 vezes.
Versículo de número 20 que nós lemos. E quando chegou no momento da bênção chegar, a Bíblia diz que Josué deu a ordem para todo o povo gritar. Quando o povo gritou, o povo estava declarando o Deus que ele servia. O sacerdote pega os chifres de carneiro e eles tocam o chofar. Do outro lado das muralhas, e não eram muralhas pequenas não, irmãos. Segundo os historiadores da Bíblia Sagrada, eram muralhas de aproximadamente 7 a 10 metros de altura. O seu comprimento passava 2 carros e ainda eles construíam casa em cima daquelas muralhas. O muro era grande, a tempestade era grande, mas a Bíblia diz que no obedecer, Jesus. Aleluia. Às vezes as pessoas pensam que aquela muralha caiu de qualquer jeito. Não caiu de qualquer jeito. A muralha caiu pela obediência do povo. Pastor, você está entendendo que Deus, Ele sempre coloca uma missão na nossa vida. E não é missão fácil, é missão difícil. E essa missão difícil, ela vem para nos aprovar. Se o povo não rodeia a cidade, a muralha nunca ia cair. Mas pastor Joel, se Deus quisesse derrubar aquela muralha, em um dia, naquele mesmo instante ele derrubaria. Mas Deus queria provar a fé do povo. Esse dia de hoje é quantos dias? É o 4º dia. É o 4º dia. E quem sabe até agora você não viu a muralha cair. Quem sabe nada aconteceu. Mas esse careca enjoado, ele veio aqui, a muralha vai cair? Só se você obedecer e até o final dos 7 dias, do ciclo se fechar, aí você vai entender que a muralha vai cair. Amém, Deus. Amém. Mas se não houver obediência, nada feito. E às vezes a gente chamamos por socorro de alguém. E eu gosto muito de expressar isso. Que antigamente a gente chamava, quando falava, e agora quem poderá me defender? Aí o Chapolin Colorado aparecia. Aí o Chapolin Colorado, não, ele não está mais, ele morreu, não tem como. Nós precisamos nos refugiar agora em Deus. Deus te deu a ordem ou não deu? Deu não, pastor Joel, então fica quieto. Mas Deus me deu o direcionamento do que eu preciso fazer. A minha casa está bagunçada. A minha finança está toda atrapalhada. Eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ir para a igreja. Eu vejo a cada dia a minha vida indo definhando espiritualmente. Por quê? Deus não te deu nenhuma ordem, Deus vai te deixar do jeito que tu está. Não pode. A muralha precisa cair por terra. E como é, pastor Joel, que essa muralha cai por terra? Quando eu tiro da minha vida o espírito da inferioridade. Porque tem muitas pessoas que hoje eles se sentem inferiores. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E essas coisas é a que atrapalha. E por que atrapalha? Porque até agora você não conseguiu trazer a arca da aliança de Deus para a tua vida. E quando você traz a arca da aliança, da mesma forma que Obed-Edom levou para dentro da casa dele e prosperou durante 3 meses, por que ele não prospera também a mim? Por que as coisas não dão certo para mim? Eu poderia esticar o tempo aqui e contar um monte de coisa que Deus fez durante esses 19 anos na minha vida, mas nós não temos tempo para isso. Mas existem algumas coisas que eu preciso falar aqui com alguma pessoa. Você precisa ter fé. Você precisa ter ação, você precisa ter paciência, você precisa ter perseverança, você precisa orar, porque essas coisas são prioridade na vida de uma pessoa que quer viver milagre. Quem quer viver milagre aqui? Deixa eu ver. E se nós queremos viver milagre, nós precisamos atrair a presença de Deus. Jesus só fez milagre em Cafarnaum, em Naim, em toda a cidade que ele percorria, porque ele estava passando por lá a presença dele. E muitos dizem, aonde a presença
está, a enfermidade tem que bater em retirada. Aonde a presença de Jesus está, o demônio não pode atingir as pessoas, mas muitas das vezes atinge, porque as pessoas não estão carregando a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus não é mais prioridade. Não é mais prioridade. E enquanto Jesus não for prioridade na nossa vida, nós vamos continuar com a muralha erguida na nossa frente. Você pode ficar de pé. Glória a Deus.